Esse Deus é tremendo, irmãos. O meu dom é de evangelista, irmãos. Daqui uns dias eu vou passar uns tempos sem vir aqui, porque eu vou andar pelo país aí, porque como eu gosto de chegar e ver Deus fazer as maravilhas. Nós estamos fazendo 2 estudos. Um outro é da libertação de Israel. E nós estamos agora dentro do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, no versículo 24. Na hora que Israel estava andando lá dentro do Mar Vermelho, o mar se abriu. Tem muitas coisas bonitas ali para você ver. E o mar se abriu e formaram-se 2 paredes de água lado a lado. Quem é que estava segurando aquela parede? A água ficou como se fosse assim uma coisa que coalhou, um leite que coalhou. Você corta ali, mas só que estava no fundo do mar, não no fundo do mar, porque o mar ali de um lado chega a 600 metros, do outro é 1.600. Mas o que houve que não era fundo do mar? Quando Deus criou, Deus fez ali uma passarela. É bem interessante isso, que foi no início da criação, que tinha 20 metros de profundidade e lá 80. Então foi aí que aconteceu. E diz a Bíblia que Deus soprou um vento forte de oriente. Eles estavam de ocidente para oriente. E esse vento então abriu o mar, coalhou e abriu. E eles tiveram que ter fé e passar ali por aquele meio. E quando eles estavam passando, eles não podiam correr, porque eles levavam o gado dele. O gado não gosta de pressa, ele vai no passo dele. Tinha idosos, tinha crianças e todo mundo andava a pé. Então, e lá no fundo do mar passando, aquelas paredes ali que podiam estar até mexendo, mas não podiam ter medo. E não tiveram. E Deus ia na frente deles com uma nuvem e ao mesmo tempo, quando era de noite, ele tinha um fogo. E de dia essa nuvem que ficou no deserto o tempo todo com eles, os protegia do calor do deserto que é forte. E na hora que eles estavam ali, o faraó veio com todo o seu exército. A Bíblia diz que ele trouxe tudo. 600 carros de ferro, tração animal. Tinha também outros carros, não eram exércitos especiais. Tinha soldados a cavalos preparados para dizimar os israelitas, acabar com eles lá. Ele achou até bom, vai ficar aqui, esse negócio não é para sempre e tal, e foi. Aí Deus viu, Deus deixou Israel ali e ficou atrás, iluminando eles, mas para cá era escuridão, uma escuridão pesada. E eles estavam com um problema. E teve outro fato aqui, que é o versículo 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, quer dizer, estava a última vigília, a vigília no linguajar bíblico, são 4 períodos de 3 horas. De 18 às 21, 21 às 24, 24 às 4 e depois ao amanhecer. Na meia-noite até 18 às 21, 21 às 24, meia-noite, e 24 até às 3 da manhã e 3 às 6. Estava então na última. Aconteceu na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, quer dizer, olhou para o campo dos egípcios e olhou para fazer alguma coisa. E alvoroçou o campo dos egípcios, ficaram todos perturbados. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. Foi quando começou o mar a se abrir, para que as águas tornem sobre os egípcios, quando eles passaram agora, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, porque não tinha jeito. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó,
que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. Há pouco tempo mostraram as rodas de carroças lá no fundo do mar. E o pessoal disse que foram desse dia. E que só pode, porque ele não tem um rio que levou para lá e descarregou. Ali não tem outro caso a não ser esse que aconteceu. Isso para nós é lição. Às vezes o problema que nós temos é Deus que está causando para dar uma bênção maior, ou está permitindo. Porque eles saíram de lá, eu já mostrei isso aqui em outros cultos, e eles podiam ter ido por aqui, passava pela faixa de Gaza, ali não tem mar, e não tinha canal de Suez na época, o Mar Vermelho chegava perto ali. Mas Deus não deixou aqui porque eles eram muito novos, não tinham treinamento militar, e aqueles povos iriam contra eles, não poderiam fazer nada. Aí Deus fez eles andar por cá, e eles não passariam pelo Mar Vermelho, porque aqui o Mar Vermelho parava lá, e antes do canal de Suez. Então eles iriam e pegariam Israel pelo sul. Mas Deus fez eles voltarem. Olha como é que Deus fez. Eles voltaram e viram por aqui e disse: vocês vão entrar aqui em Ai, como é que chama o lugar ali? Bom, agora não estou com o nome da coisa não, Pierote. E vocês vão entrar. Era um vale de altas montanhas de um lado, do outro lado, não tinha escape. Terminava numa praia, que calculou-se ali que dá 4 milhões de pessoas, eram 3, estavam todo mundo ali, e chegaram as pessoas que tinham, tanto o Egito mandava a gente vigiar, como também o Israel tinha lá os vigios dele. O faraó está vindo, mas ele não conseguiu chegar, porque Deus ficou ali, e quando estava pertinho, as rodas soltavam, magicamente ali. Não, mágica não, era a mão do Senhor que tirava os parafusos e tinham que colocar naquela escuridão, um desespero tremendo. Deus agitou a turma dele lá. E depois Deus foi glorificado. Quando chegou, para Deus era fácil. Quer dizer, ele desde quando ele fez o mundo, ele já sabia de tudo, que ele tem presciência, e colocou aquela ponte ali. Não foi tanta água, mas meu irmão, 20 metros é um edifício de 6 andares e um pouquinho mais. 80 metros, 27 andares. Você imagina você passando no vale agora, que o mar, no mínimo, começou ali com a altura de um prédio de 6 andares, depois de 27 andares, e eles chegaram do outro lado, e não perdeu um deles. O faraó que queria acabar com eles, acabou morrendo nas águas. A gente não tem que temer o dia de amanhã. Nós temos que cada vez, não importa a notícia, Deus, eu não aceito. Não, você não fala isso com Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor tem palavra. O Senhor me deu a palavra. E eu, como rei do Senhor, eu determino sobre aquilo que eu já aprendi. E eu quero que você aprenda mais, em nome de Jesus, até o final dessa campanha, que vai ser 14 de setembro. Quero ver você com a bênção de Deus. E quando já tiver bênção, conta para o pastor Jaime, aqui no meio de todo mundo, ou pessoalmente, para poder Deus ser glorificado, para você então ter a sua bênção firme. E se vier um revés, não aceita, não, está amarrado, eu não aceito, é a palavra de Deus e está acabado. A palavra de Deus está na sua vida e Deus vai fazer essa obra em você e você vai ser muito abençoado segundo aquilo que você agir na palavra. Se não agir, esqueça. Agindo, a vitória é sua em nome de Cristo. Agora peça a Ele para mostrar a você, Deus, quem tem na minha vida que está me atrapalhando. E às vezes acontece esse caso. Eu tinha um escritório no Rio há muitos anos, tinha um pastor na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, que ele orava, a pessoa vomitava a doença. E tinha um corretor meu lá, que ele andava assim, 5 anos sem beber água. O cara era pé de osso. Eu lembro até o Tacílio era o nome dele.
Aí eu pedi ao meu irmão, leva lá e pede ao pastor Adalto para orar por ele. O Adalto já me conhecia. Aí o meu irmão levou e tal. Depois, o que aconteceu? Ele contando e meu irmão me contou primeiro do que ele. Ele pôs um pano grande aqui na frente e agora... vou orar e quando orar você vai sentir uma vontade de vomitar e vomita. Aí vinha assim na garganta, ele salta, faz filho, faz. Oh! Soltou uma bola de negócio assim e tal. Aí em seguida, mas eu não podia beber água, então bebe esse copo d'água. Ele bebeu. Chegou em casa e disse, olha, eu bebi não sei quantos copos d'água. Os vizinhos vinham, não acredito. Ô Tacílio, aconteceu. Que testemunho que Deus teve ali. Então bebe água. Daqui um dia o Tacílio está ficando já assim, andando desse jeito, já com uma barriguinha assim, com uma pessoa normal. Tudo porque aconteceu. Então nós temos que ter esse carinho com a palavra do Senhor. Você sente, eu paguei a passagem, ou paguei a gasolina, meu irmão levou do meu carro, paguei a gasolina e para levar o Otacílio lá, que era um empregado, podia deixar? Não deixa. Você tem que cuidar daqueles que são seus também. Você ora, abençoa e Deus faz a obra em nome de Jesus.